Eu sou a Rafaela Kennedy, sou uma artista visual, nascida no Amazonas e eu tenho 30 anos. O meu processo de vida, sendo uma pessoa dissidente, um corpo dissidente, me fez, desde criança, ter uma percepção mais sensível sobre o mundo, já que eu estava numa posição, acredito que de perigo até certo ponto, né? Tentando me proteger de possíveis violências, né? Por conta da minha sexualidade, por compreender os meus desejos. Toda aquela relação com a igreja na adolescência eu tive, e aquela culpa, e de não me sentir parte de uma masculinidade, né, me fez ser uma pessoa muito atenta aos movimentos à minha volta. Eu acredito que ser uma travesti amazonense, viva, aos 30 anos, é algo que é muito forte para mim, né? Eu acredito que a minha necessidade é permanecer viva, é estar viva e falar sobre isso, né? Falar sobre a vida de pessoas trans no Brasil. Entre 2014 e 2015, foi a única formação que eu tive, acho que foi a minha aproximação mais técnica. E daí, a partir daí, o que me fez artista, acredito que foi os encontros, foram os movimentos sociais, e foi me perceber travesti. As minhas referências são as minhas amigas, primeiramente. Eu acho que o Ateliê Transmoras é um grande movimento de arte travesti no Brasil, arte trans no Brasil. Então, acho que aqui onde a gente está agora é o meu maior fundamento de vida, de processo artístico, político. A gente está aqui no Ateliê Transmoras, que é o espaço que eu considero o fundamento do meu processo artístico e que, enfim, me formou como uma artista e que também formou uma rede de pessoas que passaram por aqui, que foram acolhidas e que experienciaram esse espaço coletivo que possibilitou encontros, celebrações, conversas, estratégias políticas. Foi um espaço propulsor de novos artistas, tanto da costura quanto da fotografia, da performance. E esse aqui é o nosso acervo. O ateliê começou como uma ocupação, mas hoje ele é reconhecido pela instituição aqui dentro da Unicamp como um espaço que faz parte da história da moradia e que carrega um peso histórico de 11 anos de trajetória que a gente está aqui dentro. O ateliê está se tornando um acervo que a gente acredita que toda essa trajetória ela precisa ser conservada, ela precisa ficar, ela precisa se tornar um ponto de pesquisa. Enfim, o ateliê é uma grande galáxia para mim, assim, porque eu acredito que a nossa existência, ela nos propõe a isso. A gente precisa fazer, a gente precisa acontecer. E é o que a gente tem feito. É um grande espaço de memória travesti. Eu acho que mais do que um espaço, é um legado brasileiro, um legado travesti brasileiro, trans brasileiro, transmasculino. Bom, eu sou uma pessoa que já vivenciou esse lugar de ser uma pessoa evangélica e tudo mais, enquanto eu vivia com a minha família, mas depois disso eu me encontrei com o candomblé, terreiro de candomblé. Uma etapa dessa minha trajetória artística é muito influenciada pelo terreiro, pela sensibilidade que existe no terreiro em relação ao próprio corpo e à natureza. Então acho que isso me influenciou muito como artista também, essa minha aproximação de conversar com as entidades. Eu acredito que me levou para um outro lugar do meu trabalho. É com o terreiro Axé dos Orixás, que é um terreiro que fica próximo da moradia estudantil da Unicamp e que quem é a mãe do terreiro é a Dil Vasques e a mãe pequena, a Pretinha, a Catrina. Eu tenho pensado muito sobre o que é ser artista. Eu sou artista. A minha profissão é ser artista. A minha profissão é criar brechas
nessa sociedade para conversar sobre travestilidade, para falar sobre questões intrínsecas também da minha existência, que são atravessadas no meu corpo a partir de todo o processo colonial que o Brasil sofreu. Então acredito que ser artista é habitar nesse lugar sensível com o mundo. Eu acho que é o nosso papel, é conversar com o mundo, né? Ainda mais agora que a gente está num momento político extremamente péssimo. São nesses momentos que o nosso trabalho se torna cada vez mais latente e digo até importante socialmente. Eu acho que falar da minha produção é falar da minha trajetória. Eu acho que não tem como o meu trabalho ele não se separa assim da minha vida mesmo, assim, porque é sempre um reflexo do que eu tô sentindo, do que eu tô imaginando e da minha percepção, assim. Especificamente esses trabalhos que estão aqui comigo hoje, eles foram produzidos no México, durante um período de residência na Casa UAB. Eu realizei essa residência a partir de um prêmio que eu recebi numa feira que chama Zona Maco. Eu estava no México, então isso significava que eu estava no segundo país mais violento para corpos trans e travestis, dentro do ranking mundial de violência contra pessoas trans. Então eu saio do Brasil e vou para o México. E lá eu realizo uma pesquisa de encontrar as travestis que estavam ali presentes, vivas dentro daquele território, que era a região costeira do estado de Oaxaca. E para criar essas obras que estão aqui comigo, eu entrei num diálogo de algo muito precioso que eu observo nas travestilidades, que é gerar uma vida todo dia acordar e acreditar na vida, acreditar que vale a pena estar viva, apesar de todos os apesares. Nós somos corpos extremamente vulneráveis socialmente. Eu já tinha essa relação com os bichos, né? Nas minhas produções já aparecem galinhas. E naquele momento eu me deparei com um galinheiro dentro dessa instituição. E eu falei, eu preciso fazer uma foto dentro desse galinheiro. Então, observando as galinhas e esse contexto da coletividade e de produção de vida e de chocar ovo. E aí eu entrei nessa brisa, assim, de que nós, travestilidades, pessoas trans, transmasculinas, não binárias, a gente produz vida todo dia, né? Porque se dependesse do contexto todo, a gente não existiria. Criei esses signos dentro dessas imagens para me firmar, né? Firmar o meu corpo dentro da minha própria obra. Dizer que eu tô viva também. A última série que eu produzi foi em 2023, que é uma série de fotografias que era um sentimento que eu tinha em relação à minha identidade como uma pessoa que nasceu no norte do Brasil, que é filha de um pai negro e uma mãe de descendência indígena, né? Que infelizmente eu não tive acesso a essa história atrás deles, assim. Me vejo quase que como dentro do trauma brasileiro da Castell Vitorino, assim, né? De olhar para esse trauma e querer construir algo em que eu possa me firmar. O meu trabalho ele parte muito do questionamento, de me questionar, de questionar o meu corpo, de questionar as estruturas sociais. Então, nessa série de fotos, Lamento, eu me ponho em pé, viva, em cima de alguns escombros de uma igreja jesuíta, datada do século XVII, localizada lá na Ilha do Marajó, na Vila de Joanes, onde eu apareço meio como que altiva, né, em cima dessa estrutura e questionando esse lugar, né, e lamentando, que eu acho que para mim o lamento tem sido o primeiro passo para buscar essa história
que está em torno da minha existência, né? Para buscar a minha ancestralidade, para construir imagens que me firmem dentro da minha própria ancestralidade. Então acho que eu sou uma artista que é formada por tudo isso, assim, né? Uma artista que tem medo, uma artista que tem dúvida. O meu trabalho ele vai criando esses degraus no qual eu vou me firmando e me sentindo mais pertencente. É muito difícil, assim, eu sinto em alguns momentos, lidar com esse processo de mercado, principalmente quando você está começando, o seu trabalho ele tem menos valor, né? Mas eu fico pensando muito porque como eu sou uma pessoa que começou trabalhando, fazendo retratos, eu trabalho com a imagem de outras pessoas. Eu trabalho com a história de vida das pessoas e isso para mim é muito sensível. E eu acredito que em algumas negociações, toda essa camada, essa carga que existe no trabalho, ela não é valorada. Às vezes até existe um babado de que a obra é valorizada, mas o artista não é. Recentemente, dentro da minha trajetória, eu me vi em situações super vulneráveis, financeiramente mesmo. E o financeiramente leva pro psicologicamente, e aí você entra numa zona cinza terrível, porque você não consegue gerar um suporte de vida a partir do que você está produzindo. É um game, né? Assim, lidar com as instituições. Para quem que a gente tem feito arte, né? Quem que a gente quer? Com quem a gente quer dialogar? O que eu poderia falar para os novos artistas acreditem na sua loucura, acreditem no que vocês estão construindo, acreditem no trabalho, na sensibilidade que habita em vocês e produzam para vocês, não produzam para a instituição. Eu acho que a instituição é só algo a mais que vem com você acreditar. Quanto mais oportunidade a gente tiver de fomentar o nosso trabalho, eu acredito que melhor, né? Existe também um processo de dificuldade, de escrita de alguns artistas, que eu acho que é um problema que a gente tem, mas que pode ser solucionado. Então eu acredito que quanto mais possibilidade a gente tiver como artista de conseguir produzir, de conseguir criar, de conseguir ser visto, né, de alguma maneira, de ter o nosso trabalho num lugar de dignidade, eu acho que melhor. Eu nunca tive um momento assim que eu tive que lidar com algum tipo de crítica muito dura, assim. E também eu acredito que se quiser me criticar, vem viver a minha vida, vem ser travesti, sabe? Vem nascer no Amazonas, vem nascer em Manaus, vem lidar com as estruturas sociais, com saúde mental. Então eu acredito que críticas são críticas. Se elas forem construtivas, ótimo. Se elas não forem, eu acho que não vale de nada, assim, pra mim. Até porque chegar até aqui foi um grande desafio. Foi, assim, uma enorme trajetória na qual eu tenho muito orgulho, assim. Ser artista no Brasil, assim, é só pra quem é babado mesmo, porque falta fomento, entendeu? Quando recebe cachê é pouco, quando quer pagar pelo trabalho é pouco. Então é todo um processo de construção de valor dentro do mercado da arte, assim, que às vezes eu fico muito péssima, porque eu quero viver bem agora, sabe? Eu já tô produzindo, eu já tô construindo diálogos, eu quero viver bem agora. Não quero esperar 10 anos, sabe? Eu quero ser professora, eu quero possibilitar uma educação para novos artistas, sabe? Uma educação que não se baseia em processos eurocêntricos, sabe?
uma educação artística que se baseia na sua experiência de vida, a continuar criando diálogos com o mundo a partir da minha percepção. Eu gosto muito de trabalhar com esses elementos cotidianos que são reais e que também levam para um lugar de hiperrealismo também, sabe? Acho que esse lugar de magia, de criar uma esfera, outra. Eu flerto muito com audiovisual também. Eu tenho uma produção junto com o Transmoras que chama Dandara, que inicialmente era para ser um fashion filme só, mas tipo, a gente acabou fazendo um vídeo arte, que inclusive está entrando pro acervo do Museu de Arte Moderna, a partir de um colecionador. Mas eu acho que a evolução é deixar meu corpo fluir dentro do mundo. Eu acho que é utilizar tanto a fotografia, tanto o vídeo, a performance para criar essas atmosferas, assim. Eu acho que eu tenho estado muito aberta para isso, para essas possibilidades, mas eu acho que eu ainda tenho muita coisa para falar a partir da fotografia. A fotografia meio que foi a desculpa para eu sair da minha cidade e vir para São Paulo, assim, porque era um momento que eu estava disposta a me desprender do meu núcleo familiar para poder construir a minha autonomia, a minha existência, poder viver os meus desejos. Pessoas como eu podem se identificar dentro do meu trabalho e naturalizar também as nossas presenças no mundo, naturalizar a nossa beleza, a nossa travestilidade, a transmasculinidade também, a não binariedade, enfim, dizer que o nosso corpo também é natureza. Nós somos parte de algo que não cabe em uma perspectiva ocidental, que não cabe em uma estrutura dominante. Nosso corpo é idominável e é por isso que as pessoas têm medo. E elas não deveriam ter medo. Eu acho que a vida é para ser vivida e eu acho que a gente sabe fazer isso muito bem.